Capítulo 3. Ouvindo a música de Deus. Um coração ouvinte. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mais de uma vez Jesus disse essas palavras. 8 vezes no Evangelho e 8 vezes no livro de Apocalipse. Somos lembrados que não é o suficiente apenas ter ouvidos. É necessário usá-los. Em uma de suas parábolas, Jesus comparou nossos ouvidos com o solo. Ele comentou sobre um semeador que espalha sementes em 4 tipos de solos diferentes. Alguns de nossos ouvidos são como chão batido. Não recebem bem as sementes. Outros têm ouvidos como terreno pedregoso. Ouvimos a palavra, mas não permitimos que ela crie raízes. E ainda há outros que têm ouvidos semelhantes a uma erva daninha, crescido demais, muito espinhoso, com muita competição para que a semente tenha alguma chance. E então existem aqueles que têm ouvidos que ouvem, bem cultivados, discriminados e prontos para ouvir a voz de Deus. Por favor, note que nos 4 casos a semente é a mesma. O semeador é o mesmo. O que é diferente não é a mensagem ou o mensageiro, é o ouvinte. E se a relação na história é significativa, 3/4 do mundo não está ouvindo a voz de Deus, seja por corações duros, vidas superficiais ou mentes ansiosas. 75% de nós estão perdendo a mensagem. E não é que não temos ouvidos, é que não o usamos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quanto tempo se passou desde que você checou a sua audição? Quando Deus joga uma semente, qual o resultado? Permita-me levantar uma questão ou 2 para testar o quão bem você ouve a voz de Deus. Quanto tempo se passou desde que você deixou que Deus o tivesse? Quero dizer, realmente lhe tem? Quanto tempo se passou desde que você cedeu um período ininterrupto e puro para ouvir a voz dele? Aparentemente, Jesus deu. Ele fez um esforço deliberado para passar tempo com Deus. Passe bastante tempo lendo sobre a vida de ouvinte de Jesus e um padrão distinto surge. Ele passou um tempo regular com Deus, orando e ouvindo. Marcos diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas nos diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Deixe-me perguntar o óbvio. Se Jesus, o Filho de Deus, o Salvador sem pecados da humanidade, achava que valia a pena deixar espaço na sua agenda para orar, não seria sábio fazer o mesmo? Ele não apenas passava um tempo regular com Deus em oração, passava um tempo regular na palavra de Deus. É claro que não encontramos Jesus puxando o Novo Testamento com capa de couro de sua sacola e lendo. No entanto, vemos o exemplo incrível de Jesus na agonia da tentação no deserto, usando a palavra de Deus para lidar com Satanás. Ele foi tentado por 3 vezes e em cada uma delas repeliu o ataque com a frase: está escrito. E então ele cita um versículo. Jesus é tão familiarizado com as escrituras que não apenas sabe o versículo, ele sabe usá-lo. E então houve a ocasião em que pediram para Jesus ler na sinagoga. Entregaram-lhe o livro de Isaías, o profeta. Ele encontra a passagem, lê e declara: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Dão-nos a imagem de uma pessoa que sabe como utilizar as escrituras e que consegue reconhecer a sua execução. Se Jesus achava inteligente se familiarizar com a Bíblia, não deveríamos fazer o mesmo? Se quisermos ser como Jesus, devemos ter um tempo regular para falar com Deus e ouvir a sua palavra. Espiritualidade substituída. Espere um minuto. Não faça isso. Sei exatamente o que alguns de vocês estão fazendo. Você está me deixando de lado. O Lucado está falando sobre devocionais diários, não é? Esta é uma boa hora para eu dar uma caminhada mental até a minha geladeira e ver o que temos para comer. Entendo sua relutância. Alguns de nós tentamos ter um momento calmo e não obtivemos sucesso. Outros de nós temos dificuldades em nos concentrar. E todos nós estamos ocupados. Então, em vez de passarmos tempo com Deus,
Ouvindo a voz dele, deixaremos que outros passem tempo com ele e nos beneficiaremos da experiência deles. Afinal de contas, não é para isso que pagamos pastores? Não é por isso que lemos livros cristãos? Essas pessoas são boas em devocionais diários. Eu irei aprender com eles. Se esta é sua abordagem, suas experiências espirituais acontecem em segunda mão e não diretamente. Ouvir a Deus é uma experiência direta. Quando Ele pede pela nossa atenção, Deus não quer que você envie um substituto. Ele quer você. Ele o convida para tirar férias em seu esplendor. Ele o convida para que você sinta o toque de sua mão. Ele o convida para um banquete em sua mesa. Ele quer passar tempo com você. E com um pouco de treino, seu tempo com Deus pode ser um ponto alto do seu dia. Um amigo meu se casou com uma soprano. Ela adora concertos. Seus anos de faculdade foram passados em departamentos de música. E suas memórias mais antigas são de teclados e de tablados de corais. Ele, por outro lado, pende mais para o lado do Campeonato Brasileiro de Música Sertaneja. Ele também ama a esposa, então em certas ocasiões vai à ópera. Os dois se sentam lado a lado, no mesmo auditório, ouvindo a mesma música, com duas respostas completamente diferentes. Ele dorme e ela chora. Acredito que a diferença é mais do que gosto, é treino. Ela passou horas aprendendo a apreciar a arte da música. Ele não passou nenhuma. Os ouvidos dela são absolutos. Ele não consegue diferenciar as formas de canto, enquanto um é pausado, o outro é cantado em um fôlego só. Mas ele está tentando. Da última vez que conversamos sobre os concertos, ele me disse que está tentando manter-se acordado. Talvez nunca tenha o mesmo ouvido da esposa, mas com o tempo está aprendendo a ouvir e a apreciar a música. Aprendendo a ouvir. Acredito que também possamos, equipados com as ferramentas certas, podemos aprender a ouvir a Deus. Quais são essas ferramentas? Aqui estão as que acho úteis. Uma hora regular e um lugar. Selecione um espaço em sua agenda e um cantinho de seu mundo e os reivindique para Deus. Para alguns, pode ser melhor pela manhã. De manhã, minha oração chega à tua presença, em Salmos está escrito. Outros preferem concordar com a oração de Davi, seja a minha oração, como a oferta da tarde, como diz em Salmos 141. Outros preferem muitos encontros ao longo do dia. Aparentemente, o autor do Salmo 55 preferia. Ele escreveu, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Alguns se sentam sob uma árvore, outros na cozinha, talvez o caminho que você faz para o trabalho ou o seu horário de almoço sejam apropriados. Encontre uma hora e um lugar que funcione para você. Quanto tempo você demoraria? Tanto quanto você precise. Valorize a qualidade em vez do tempo. Seu tempo com Deus deve durar o suficiente para que você diga o que quer e para que Deus diga o que quer. O que nos leva para a segunda ferramenta de que você precisa. Uma Bíblia aberta. Deus fala com você pela palavra. O primeiro passo ao ler a Bíblia é pedir a Deus que lhe ajude a entendê-la. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Antes de ler a Bíblia, ore. Não vá para as Escrituras procurando pelas suas próprias ideias. Vá procurando pelas de Deus. Leia a Bíblia em oração. Também leia a Bíblia com cuidado. Jesus nos disse, busquem e encontrarão. Deus elogia aquele que medita de dia e à noite. A Bíblia. A Bíblia não é um jornal para ser visto por alto, mas uma mina para ser explorada. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer a Deus e achará o conhecimento de Deus. Aqui está um exemplo prático. Estude a Bíblia um pouco de cada vez. Deus parece enviar mensagens como ele fez com o seu maná.
uma porção diária de cada vez. Ele provê ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Escolha profundidade no lugar de quantidade. Leia até que um versículo bata em você. Então pare e medite sobre ele. Copie o versículo em um pedaço de papel ou escreva em sua agenda e reflita sobre ele várias vezes. Na manhã que escrevi isso, por exemplo, meu momento calmo me encontrou em Mateus 18. Tinha lido apenas 4 versículos do capítulo quando li: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Eu não precisava ir adiante. Copiei as palavras em minha agenda e ponderei sobre elas várias vezes durante o dia. Várias vezes perguntei a Deus como eu posso ser mais feito uma criança. Ao final do dia, fui lembrado da minha tendência a me apressar e de minha inclinação para me preocupar. Aprenderei o que Deus pretende? Se ouvir, irei. Não se desencoraje se a sua leitura ceifar uma pequena colheita. Em alguns dias, uma porção menor é tudo o que precisamos. Uma garotinha voltou do seu primeiro dia na escola. Sua mãe perguntou: você aprendeu alguma coisa? Acho que não, a garota respondeu. Eu não tenho que voltar amanhã? E no outro dia? E no outro dia? Esse é o caso com o aprendizado. E este é o caso com o estudo da Bíblia. A compreensão vem um pouco de cada vez, durante uma vida inteira. Existe uma terceira ferramenta para ter um momento produtivo com Deus. Não precisamos apenas de um tempo regular e de uma Bíblia aberta. Precisamos também de um coração ouvinte. Não se esqueça da exortação em Tiago, que diz: o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Sabemos que estamos ouvindo a Deus quando o que lemos na Bíblia corresponde ao que outras pessoas veem em nossa vida. Paulo incitou seus leitores a colocar em prática o que aprenderam com ele. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Se você quer ter um coração igual ao de Jesus, deixe que Deus lhe tenha. Passe tempo ouvindo-o até que receba a sua lição do dia. Então a aplique. Um tempo regular e um lugar, uma Bíblia aberta e um coração aberto.